E Bora? quais são os principais tipos de contaminação em queijo? Bom, o que que acontece? A gente tem muita contaminação que acontece principalmente por bactérias. Essa é a mais comum que a gente tem, né? Contaminações por bactérias. Normalmente bactérias patogênicas que não fazem parte ali do nosso processo de fabricação. Entre elas, a gente tem dois grupos de destaque, né? Que são o grupo que provoca problemas bem rápido, né? Que é o que a gente chama de que provoca estufamento precoce. Esse grupo de bactérias que causa estufamento precoce no queijo, que é um defeito gravíssimo, é o grupo de coliformes, principalmente o grupo coliformes, que eles desenvolvem rapidamente. Esse grupo de coliformes desenvolve rapidamente e eles produzem ácido lático e gás, né? Produzem bastante gás. E esses gases fazem com que o nosso produto chegue a estufar, inchar, né? Cada local o pessoal fala de um nome, mas o produto vai inchar. E isso é muito comum em vários tipos de processo, né? Desde queijos de umidade média, baixa, alta, muito alta, pode acontecer esse tipo de contaminação. E o interessante é que esse tipo de contaminação é o que tem maior facilidade de correção. É o que a gente tem maior facilidade de prevenir, né? Não é nem de corrigir, de prevenir. Por quê? Porque são bactérias que são eliminadas facilmente por temperatura, por utilização adequada de produtos químicos, né? Então elas são eliminadas facilmente. Por exemplo, né, as bactérias do grupo coliforme, elas não resistem ao processo de pasteurização, que é base, né? Qualquer produção de queijo que a gente vai fazer hoje, o leite deve ser pasteurizado na Sim. temperatura adequada, entre 72 e 75 graus por 15 a 20 segundos. Passar abaixo de temperatura resolve alguma coisa? Não resolve. Não resolve. Né? Não Estou adianta. perguntando isso que eu escuto. Aí Aí tem. Não, não, eu pasteurizo o meu leite aqui. Com qual temperatura? 70. Tá errado. Não, já Não ouvi tem falar resultado. 68, cara. Não, mas é um erro, né, Wilson? Que assim, esse 68, 70, existe um processo que a gente usa o pasteurizador e que a gente passa o leite nessa temperatura, mas é um processo que a gente chama de termização, não pasteurização. Termização é por quê? Porque essa temperatura ela é suficiente para eliminar uma grande parte das bactérias patogênicas, sim. Então a gente tem uma redução bem drástica do número de bactérias no leite, porém a gente não consegue a mesma eficiência da pasteurização. A pasteurização tem a eficiência de 99,9% de eliminação de bactérias patogênicas. Ao passo que a termização, não sei te precisar qual é a eficiência, mas ela elimina grande parte, isso aí é certeza. Mas não é correto a gente termizar um leite para produzir queijo. De forma alguma, esquece isso, só vai te trazer problema, não tem, né, nenhuma recomendação para isso. É pasteurizar mesmo. Então, fazendo a pasteurização adequada, esse grupo de bactérias que causa estufamento precoce, ela é eliminada, né? Ou seja, temperatura adequada, a gente já elimina essas bactérias. Higienização adequada do tanque, da queijomate, já elimina essas bactérias, né? E a higienização, que a gente fala, para ter eficiência, isso é um detalhe hoje, que gera muito problema. O pessoal sempre fala assim, mas eu fiz a limpeza certinha e contaminou o queijo. Não fez certo. Se fizesse certo, não contaminava. Então, errou, com certeza errou. E por que eu falo que errou? Porque a higienização adequada, ela tem alguns passos que devem ser seguidos. Qualquer higienização de qualquer equipamento tem que ser seguido os 4 passos básicos da higienização, que é pré-enxaguar, aplicar os detergentes e os métodos específicos de higienização, esfregar, imergir, dependendo do tipo de equipamento ou utensílio que está sendo feito, enxaguar e sanitizar. Isso é higienização. Então não adianta o cara falar assim, não, o tanque da queijomate acabou de fazer um queijo lá, vai lá e joga uma água quente lá que já está pronto para fazer outro queijo, não precisa te preocupar. Precisa preocupar sim, né?
Eu estou falando queijo mate porque normalmente são empresas de grande volume e que têm uma necessidade de tempo muito acelerado aí para conseguir produzir todo o volume. Então, é errado. A gente tem problemas por isso, principalmente em produção de mussarela. E olha que nem são por bactérias patogênicas, né? São por outros grupos de contaminação, por exemplo, os bacteriófagos, né? Que sobrevivem a esse processo de fabricação e no final, nos últimos tanques, nas últimas queijomates, vão desenvolver, matar o fermento, eliminar, realmente é matar mesmo, é eliminar o fermento e, consequentemente, você não consegue ter resultado para a mussarela. Então, tem que tomar muito cuidado com esse processo de higienização. Esses 4 passos básicos, eles devem ser aplicados em qualquer processo de higienização. Importantíssimo. E com isso, a gente fazendo esses 4 passos básicos, fazendo uma pasteurização adequada do leite, lembrando que o pasteurizador tem que trabalhar o tempo inteiro no modo automático, né? A gente fala assim, Wilson, não, mas o meu pasteurizador, eu pasteurizo temperatura entre 72 e 75 sempre. Aí você chega lá para ver o equipamento Manual. lá no manual. Qual que é a sua garantia de que está funcionando a pasteurização? Nenhuma. Porque pode acontecer ali da temperatura cair e subir novamente, rapidamente, e você falar assim, não, tá certinho. Né? Não tem problema. E acontece do operador de pasteurização ser o queijeiro que está fabricando o queijo. E o pasteurizador está no manual. Então, enquanto ele está fazendo o queijo, o pasteurizador cai a temperatura. Aí ele sai correndo para virar a chave. E aí, e isso quando o seu pasteurizador tem alarme sonoro, alarme visual. Porque tem uns que nem tem esse sistema. E isso é obrigatório, hein? Quando a gente vê a definição de pasteurizador, os itens que deve ter um pasteurizador, entre eles inclui alarme sonoro e visual, que é para alertar quando a temperatura do leite cair, né? Só que normalmente esse sistema só funciona se o pasteurizador estiver no automático também.